e apenas o 33, tá certo? Mas nós vamos ler o contexto para nós entendermos do que se trata o versículo 33. Os irmãos que desejarem acompanhar as demais mensagens que foram ministradas aqui no culto da palavra, 90% das mensagens do culto da terça foram gravadas, né? Estão no canal e ao fim do ano acho que vai ter mais de 30 mensagens aí. Se os irmãos quiserem, acharem por bem, está lá, tá bom? Quantos encontraram, diga amém. Diz assim a Escritura: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Você pode dizer amém? Eu vou repetir o versículo de número 33, que é o que nós vamos refletir. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, um texto bem conhecido da Igreja do Senhor, está inserido dentro de um dos sermões mais importantes que Jesus pregou, ensinou. Entre estes sermões de grau de importância está o Sermão do Monte, e em segundo lugar está o sermão escatológico profético, que é parte do que acabamos de ler. O sermão escatológico profético de Cristo está escrito nos evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Evangelhos que olham na mesma direção, com a mesma perspectiva. São evangelhos que abordam uma narrativa de uma perspectiva igual. É o evangelho de Mateus, é o evangelho de Marcos e é o evangelho de Lucas. O sermão escatológico profético em Mateus está no capítulo 24, em Marcos está no capítulo 13 e em Lucas está no capítulo de número 21. Quando nós lemos o sermão escatológico de Cristo, que se trata de escatologia, de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Quando nós examinamos esse sermão escatológico, nós precisamos lê-lo de uma perspectiva minuciosa, analisando 2 pontos. Ponto número 1, o que eu estou lendo já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Este sermão fala de profecias que já aconteceram, de profecias que estão acontecendo e de profecias que ainda irão acontecer. De igual forma, quando nós lemos o sermão escatológico profético, nós temos que enxergar a perspectiva do arrebatamento da igreja. A primeira coisa que vem em nossa mente quando lemos esse sermão é sobre o arrebatamento da igreja. Mas nós devemos ter cuidado de analisar com cautela as profecias sobre as vindas de Jesus.
Eu não sei se você sabia, Jesus virá 3 vezes para aqui. Há 3 aspectos da vinda de Cristo. Há um aspecto mais conhecido, que é o aspecto do arrebatamento da igreja. Então, quando nós lemos esse sermão, a gente precisa examinar se está tratando da primeira vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo ou da terceira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo já aconteceu. Aconteceu como verbo encarnado de Deus, conforme João capítulo 1 destaca que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, nesse primeiro aspecto da sua vinda, veio para trazer salvação a todos os homens, veio para nos libertar da escravidão do pecado, veio para nos tirar das profundezas do inferno que os nossos pecados estavam nos levando. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta fala dessa primeira vinda dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, é junto mesmo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nesse aspecto, Jesus já veio. Esse é o aspecto da primeira vinda. Neste sermão, tem profecias da primeira vinda. O segundo aspecto é a sua segunda vinda. O segundo aspecto que Cristo vem, ele vem no que nós conhecemos como arrebatamento da igreja. Para nós que cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, que Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação, o segundo aspecto da vinda de Cristo é para arrebatar a sua igreja. É o que nós chamamos da segunda vinda do Filho do Homem. E nessa segunda vinda, Jesus vem exclusivamente para a igreja. Jesus vem exclusivamente para nós. Jesus vem para a igreja. No arrebatamento, na sua segunda vinda, nenhum olho o verá. O arrebatamento será secreto, será coletivo e será glorioso. Vou repetir: o arrebatamento será secreto, será coletivo e será glorioso. Ele será glorioso porque os que estiverem vivos receberão um novo corpo, o corpo glorificado. Os que estiverem vivos serão arrebatados e encontraremos com ele nos ares, e desde lá estaremos sempre com o Senhor. Este é o segundo aspecto da vinda de Cristo. O terceiro aspecto da vinda de Cristo, que esse texto fala de profecias, é o aspecto milenial. É o terceiro aspecto da vinda de Cristo. Jesus virá uma terceira vez, após a grande tribulação, após as bodas do Cordeiro. Cristo vai voltar não para a igreja, Cristo voltará com a igreja para a terra para reinar por 1000 anos. E após se estabelecerá o julgamento do trono branco e as nações serão julgadas pelos seus atos. Esses são os 3 aspectos da vinda de Cristo. O texto que nós lemos fala desse aspecto, tanto da segunda vinda para o arrebatamento, tanto da terceira vinda para reinar no milênio com a igreja. O versículo de número 33, que é o que nós vamos refletir a partir de agora. Jesus, aqui, em todo o texto que lemos, está orientando a igreja, os apóstolos, e nós hoje, da maneira que ele espera que a igreja se prepare
para este glorioso dia. Jesus vem buscar uma igreja, mas essa igreja tem que passar no crivo, tem que estar da forma que ele ensinou. O versículo de número 33, ele é evidente nessas orientações. Ele dá 3 orientações no versículo de número 33. No verso de número 32 ele diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe. Com isso ele está dizendo, como ninguém sabe, será de modo súbito, repentino, rápido. Eu não vou avisar quando eu vou voltar. E ele diz, nem os anjos que estão lá sabem, nem o Filho do Homem. Ou seja, Jesus, quando falou isso, quando estava na terra, não sabia. Hoje ele está à destra de Deus, ele sabe. E ele vai orientar para que nós não sejamos pegos de surpresa como igreja. E ele vai dizer 3 premissas que espera que a igreja esteja fazendo. Ele diz, portanto, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará este tempo. Aqui, Jesus está dizendo que aguarda, que espera, que deseja que a igreja que ele vem arrebatar esteja indubitavelmente olhando, vigiando e orando. Olhando, vigiando e orando. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que olha, é uma igreja que vigia e é uma igreja que ora. Vamos entender cada um desses termos de forma resumida, para não cansar os irmãos e o horário não extrapolar. Número 1, Jesus diz, olhai, vigiai e orai. Quando Jesus usa essa expressão, olhai, o que é que Jesus estava querendo dizer aqui? Ao lermos aos nossos olhos cru nesse texto, a gente vai logo imaginar que Jesus está querendo que a gente olhe para um lado, olhe para o outro, veja o que está na sua frente, também, mas sobretudo, o que Jesus está querendo dizer com a expressão olhai aqui, ele está querendo dizer que devemos estar atentos, antenados, atentos a sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Ele está dizendo, estejam atentos, estejam olhando os sinais, porque vocês não sabem quando Jesus vai voltar. Vocês precisam estar olhando, atento aos sinais. Eu separei aqui pelo menos 6 sinais que a igreja deve estar atenta. 6 sinais que a igreja deve estar atenta, que antecedem o arrebatamento da igreja. Primeiro sinal, sinais naturais, sinais da natureza, ou seja, catástrofes naturais, terremotos, enchentes, vulcões, sinais no céu, sinais no sistema cósmico, sinais na atmosfera, sinais na natureza. Inclusive, a natureza aponta que Jesus está voltando. Sinais naturais apontam para Jesus falando. Inclusive, irmãos, a natureza é a voz de Deus bradando na terra. Deus se comunica com o homem por intermédio da natureza também. Se não, vejamos, abra a sua Bíblia no Salmo de número 119. A natureza manifesta a voz de Deus. A natureza se comunica com o homem. A natureza fala que Jesus um dia
voltará. O texto diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O salmista está dizendo que os céus, a natureza, o que foi criado, manifesta a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e a noite mostra sabedoria a outra noite. O versículo 4 eu acho lindo. Sem linguagem, ou seja, sem verbalizar, sem fala, ou seja, sem voz, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. O que Deus está dizendo na boca do salmista é que Deus não precisa falar, verbalizar algo. O que ele está dizendo é que a natureza fala. E essa natureza falando, sem linguagem, sem fala, é Deus dizendo para nós: eu estou voltando. É Jesus dizendo para a humanidade: eu estou voltando. Quando Jesus fala em Mateus 24, a partir do versículo 6, em rumores de guerra, em pestes, em terremotos, em vulcões, em sinais no sol, nas estrelas, tudo que acontece manifestando a natureza é Jesus apontando que Ele está voltando. É Jesus dizendo para a humanidade: eu fui, mas eu estarei de volta logo, logo. Quem assim acredita, levante a mão e dê glória a Deus. Jó, capítulo 38, verso de número 1, Deus diz a Jó, e fala com Jó por intermédio do redemoinho. Coloca Jó no meio do redemoinho e Deus começa a falar com ele, e ele percebe que é Deus se manifestando em uma ação da natureza. Romanos capítulo 1, vá abrindo a sua Bíblia, a partir do versículo de número 18, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que a natureza está se comunicando com o ser humano. A partir do versículo 18, Paulo diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. A palavra céu aqui, o termo grego dá a ideia de natureza, porque da natureza se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles quem? Na natureza, porque Deus lhe manifestou, porque as suas obras invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas obras que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eles quem? Os homens. Deus está dizendo: eu me manifesto também na natureza, eu falo na natureza, e ninguém naquele dia vai dizer: mas eu não ouvi a voz de Deus, eu não vi nada sobre Deus nessa terra. Deus está dizendo: naquele dia eles serão inexcusáveis, porque eu me manifesto no terremoto, eu me manifesto na enchente, eu me manifesto nas chuvas, eu me manifesto em catástrofes naturais, eu me manifesto com sinais na lua, nas estrelas, na atmosférica, no estado cósmico, em tudo. Deus está dizendo: eu se comunico com a humanidade. Naquele dia, ninguém vai poder dizer: Deus não falou comigo. Deus está se comunicando todos os dias conosco. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo de número 25. Eu vou ler porque hoje eu quero ler esses textos para os irmãos entenderem bem. Lucas capítulo 21, versículo de número 25, está escrito: e haverá sinais no sol. Observe que o termo sinais não está no singular, está no
plural. Sinais é porque haverá muitos sinais no sol, elemento da natureza, e na lua, elemento da natureza, e nas estrelas, elemento da natureza, e na terra, angústias das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, ou seja, sinais também no mar. As ondas vão bramir, as ondas vão gemer, as ondas do mar vão se levantar e os homens vão identificar que é a ira do Deus Todo-Poderoso, e os homens vão identificar que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Você crê que Jesus está voltando? Levante a sua mão e glorifique ao nome dele. Sinais naturais. O segundo sinal que a igreja deve estar atenta, olhando além dos sinais naturais, são os sinais morais. Os sinais morais diz respeito à natureza caída do ser humano. A cada ano, a cada século, a cada milênio, sai ano, sai milênio, entra, e o homem a cada dia fica mais com seu caráter imoral. O homem, por natureza, é pecador, mas a cada dia que aqueles que não procuram Jesus, o seu caráter fica imoral, fica a cada dia deplorável, e esse caráter imoral do ser humano evidencia que Jesus está voltando. Nunca se viu uma sociedade, um mundo tão mal como esse. Há um mundo de perceber. Eu não sei se os irmãos acompanharam essa reportagem. Uma mulher vinha dentro de um ônibus, todo mundo dormindo. Uma outra mulher fez ruptura da sua orelha à sua boca, e ainda, meu irmão, quando ela, não sei como é que ela não sentiu, quando ela viu, estava um rasgo no seu rosto, por pura maldade, e nunca se viu tanta maldade no ser humano. Essa história, irmãos, é maldade por cima de maldade. Eu vi uma reportagem um dia desse, que um maníaco, alguém com problemas psicológicos, lógico que é, mas a maldade do ser humano faz parte também, colocou uma câmara dentro do bebê conforto, para olhar as partes íntimas do bebê. A que nível chegamos de imoralidade humana? Isso aponta que o nosso rei está voltando, que Jesus está voltando. Em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1, Paulo destaca isso muito bem, dizendo: saibam, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo. O que é homem amante de si mesmo? É o homem narcisista, é o homem que diz: eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu posso, eu mando e desmando, o meu dinheiro manda tudo, eu não respeito ninguém, eu faço o que quiser. É o homem amante de si mesmo, avarento, que só pensa em dinheiro, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, ou seja, sem amor, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Jesus diz: afasta-te. Sinais morais. O homem está corrompido. O homem sem Deus não ama mais ninguém. O homem sem Deus não tem mais misericórdia. O homem sem Deus faz o que aconteceu ontem na cidade de Caicó. O primo de Felipe Eduardo, daqui de Santa Cruz, que hoje mora em Natal, foi assaltado e morto a pancadas, a pauladas. Quem faz isso? O homem sem Deus. Mas isso a gente se entristece e ao mesmo tempo se alegra, porque é sinal que o nosso rei está voltando, que Jesus está voltando. Sinais
morais. Terceiro sinal que demonstra, evidencia que Jesus está voltando e que a gente deve estar atento, vigiando, são sinais sociais. Sinais sociais. Os sinais sociais falam de como a sociedade se organiza em sociedade. Sinais sociais, por exemplo, fala de guerras, rumores de guerras, de fomes, pestes, doenças, pandemias, epidemias. Fala também da injustiça social. A cada dia o milionário ficando mais milionário, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Porque injustiça social, porque o ser humano com o passar dos anos tem pensado só em si. Ele estando bem é o que vale, ele estando no seu conforto é o que vale, e os outros que fiquem para lá. Isso é sinais sociais. Sinais sociais também fala do avanço da tecnologia. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, Deus diz a Daniel: e nos últimos tempos a ciência se multiplicará, ou seja, a tecnologia avançada, já se falando em clonagem humana, já se falando em um chip injetado em você, para que você não use mais a documentação a papel, onde a gente já se vê que já se pode resolver tudo de casa, na palma da mão do celular, você faz suas transações de dinheiro, você paga seus boletos, e a cada dia isso vai avançar. Isso aponta para Jesus voltando, isso aponta que Jesus está vindo aí. Você crê que Jesus está vindo aí? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Sinais sociais fala também de guerras, rumores de guerra, nação contra nação. Sinais sociais, segundo os antropólogos e os sociólogos, dizem que a cada dia a humanidade, que se iniciou de forma individual e com o passar dos anos a sociedade foi sendo agrupada, formando as primeiras civilizações. Essa sociedade que já vai caminhando em forma civilizatória para mais de 3 milhões de anos, ela está a cada dia se afastando um dos outros. O celular está afastando o diálogo, a tecnologia está afastando o diálogo, a depressão tem afastado o diálogo. Meu irmão, as preocupações, as ansiedades, e o homem por si só vai se isolando e dizendo: eu não quero mais compartilhar em grupo, eu não quero mais viver em sociedade. Isso é os antropólogos que falam que o homem está querendo se isolar, mas eu não fico triste com isso não. Sabe por quê? Porque é um sinal que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sinais sociais. Um quarto sinal que a igreja deve estar atenta, irmãos, é os sinais políticos. Sinais naturais, sinais morais, sinais sociais e sinais políticos que se enquadram dentro dos sociais. Os sinais políticos se enquadram na categoria das lideranças políticas desde o início das civilizações até hoje. Nos inícios das civilizações, os líderes de cada civilização eram tidos como Deus, como alguém que resolveria todos os problemas, quando na verdade quem resolve todos os nossos problemas é o nosso Senhor, o nosso Deus. E hoje, já na idade contemporânea, nós vemos que já aconteceram milhares de guerras. As mais famosas delas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Primeira, de 1914 a 1918. Segunda, de 1942 a 1945. Morreram milhares de pessoas. Por quê? Por causa da ambição de um homem. Quando o líder ambiciona o que é errado, denigram valores para conquistar poder, isso é um sinal político e um sinal que Jesus está voltando.
As guerras começam por quem? Por homens. E normalmente quem está na frente de uma nação. Ou não é assim? É. Sinais políticos. Quinto sinal que devemos estar olhando, observando, atentos, são sinais eclesiásticos. Sinais da eclesia, da igreja. Aí quando eu falo da igreja, eu não estou falando do espiritual. O espiritual é o último sinal desse ponto aqui. Sinais eclesiásticos, eu estou falando de sinais na igreja, instituição. Não igreja espiritual. Não igreja noiva, igreja instituição implantada na terra. Alguns sinais que a igreja, a eclésia, evidencia que Jesus está voltando. Apostasia. O que é apostasia? É que vem da onde vem de se apostatar. De alguém que nega aquilo que pregava. Ou de alguém que ensina pelo avesso a verdade da Escritura. Sinais eclesiásticos, Jesus falou. Mateus 24, versículo 5. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. São líderes travestidos de cristos, de pastores, de profetas, de ensinadores, mas estão ensinando o evangelho invertido. E a Bíblia diz que isso é um sinal que Jesus está voltando. Quando você vê líderes de destaque escandalizando, a gente fica triste e ora por ele. Mas ao mesmo tempo você tem que se lembrar, são sinais que Jesus está voltando. Quando você vê líderes de grandes instituições caindo em pedofilia, caindo em fornicação, em adultério, em roubalheira, em tudo que se chama pecado escandalizando, você deve orar por ele, mas você deve se alegrar, porque é sinal que Jesus está voltando. Paulo diz que esses líderes travestidos de Cristo, travestidos de essência, de levar o nome de pastor, mas sem ser, de levar o nome de pregador, mas sem ser, de levar o nome de profeta, mas sem ser, Paulo diz que eles são capazes de se transfigurarem em anjo de luz, estarem no nosso meio, pregando, pulando, correndo, profetizando, revelando CPF, identidade. Cuidado! E quando você vir isso, ore por ele, mas se alegre, porque é sinal que Jesus está voltando. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus. Sinais eclesiásticos, vamos lá, eu vou me incluir no meio. Quando eu digo me incluir, a classe que eu faço parte. Itinerantes, pregadores, cantores, pastores, que estipulam preços exacerbados. O evangelho não nos dá gabarito para cobrar aquilo que nos foi dado de graça. O evangelho não permite que ninguém cobre pelo que recebeu de graça. Meu irmão, é cachê de 3 mil, 4 mil, 30 mil. Ah, meu irmão, quando a gente estava organizando um evento aqui uma vez, quando nós éramos líderes dessa juventude, chamado Aviva, não era isso, Binho? O Aviva. Meu irmão, nós ligamos para alguns cantores para vir participar. Era 30 mil, 20 mil, 40 mil. Teve um que foi 90 mil. Diante de Deus está reprovado. Está na categoria de falso profeta. São sinais que Jesus está voltando.
E quando eu digo isso, eu não estou tirando o mérito de que quem vive da obra, viva da obra. Quando eu digo isso, é que eu sou a favor de ofertar, de abençoar alguém. Mas eu sou contra alguém estipular valores. Porque a igreja de Deus já foi comprada, e comprada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Pastores travestidos, pregadores travestidos, eu tenho que ensinar a vocês. Jesus me confiou, eu tenho que ensinar. Profecias faladas da boca para fora, isso é sinais eclesiásticos. Quando estiver acontecendo, se alegre, Jesus está voltando. Último sinal que devemos estar atentos são sinais espirituais. Agora, sinais espirituais dizem respeito de fato a nós, os verdadeiros crentes. A verdadeira igreja. Um deles, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se ele está falando de multiplicação de iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade está acima de pecado. É um pecado acostumado. A iniquidade é um pecado que está institucionalizado na vida de alguém. Quando eu passo a ser iníquo? Quando eu me acostumo com o pecado. Quando eu peco e não tomo vergonha na cara. Quando eu peco e não me arrependo, isso se torna uma iniquidade. Ou seja, cai hoje nesse pecado, amanhã cai nele de novo, depois de amanhã cai nele de novo, e fica caindo nele até... e nunca se arrepende. Isso se chama iniquidade. É quando o pecado se torna institucional na minha vida. O amor começa a esfriar no meio da igreja, na vida do crente, em uma sociedade, quando ela institucionaliza o pecado, quando ela legaliza o pecado na sua vida. Quando isso acontece, o amor começa a esfriar. Você não tem mais vontade de estar na presença de Deus. Você não tem mais vontade de ouvir a palavra de Deus. Você não tem mais, é igual a Adão, se esconde. Tem mais vontade, não tem mais o amor fraternal com o próximo. Não tem mais compaixão. Não tem mais o fervor de estar na presença de Deus, na igreja, orando, lendo a Bíblia, na escola bíblica dominical, no culto da palavra, no culto da bênção. Ou seja, não tem mais prazer nenhum. Vem por vir participar de uma reunião. O amor esfriou. E quando esse amor esfria, você começa, irmão Ricardo, a parar na caminhada. Mas nós precisamos, irmãos, deixar de lado toda iniquidade, para que o nosso amor não esfrie. Ô irmão, sabe aquela linguagem que a gente usa, o primeiro amor? Não é bom o primeiro amor? É tão bom quando a gente é novo convertido. Todo mundo aqui já foi um dia. Normalmente é assim, você quer estar todos os dias, todas as horas, orando. Eu queria, irmão, peço todo dia para me voltar a ser como eu tinha 3 meses de crente, 2 meses de crente, para viver na presença de Deus e se esquecer da iniquidade. Quem pode dizer glória a Deus? Finalização. Então, olhar é isso. Segundo, vigiai. Isso aqui eu resumo bem rapidinho. Vigiai. É o segundo termo que Jesus orienta. Uma igreja que ele vem arrebatar é uma igreja que olha, mas é uma igreja que vigia. Vigiar aqui, irmãos, fala sobre de alguém que está vigiando a sua vida espiritual. De alguém que vigia suas atitudes, seus sentimentos. A ideia aqui é de um vigilante, um guarda noturno que não pode dormir. É você estar olhando todos os seus passos, aonde você coloca sua mão, aonde você coloca seu pé, aonde você coloca seus olhos, aonde você vai, com quem você anda, suas amizades. Vigiar é isso, é vigiar espírito, alma e corpo, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós devemos
vigiar para não sermos pegos de surpresa. Em Mateus 24:43, Jesus diz: se um pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria a sua casa e jamais sairia dela. Por quê? Para sua casa não ser assaltada, porque assim será a vinda do Filho do Homem. Você não vai estar percebido. É por isso que ele está dizendo para nós: vigiai. E esse vigiai aqui não é vigiar a vida do meu irmão, não é vigiar a vida do meu parente, não é vigiar a vida do meu vizinho. Esse vigiar aqui é vigiar a minha própria vida. É o vigiar de 1 Coríntios 11:28, texto da Santa Ceia. O vigiar é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É vigiar em tudo, em todos os seus caminhos. A igreja que Jesus vem buscar está vigiando também. Ela olha os sinais, mas ela vigia as suas atitudes. Quantos podem dizer amém? E por fim Jesus diz: e orai. Olhai, vigiai e orai, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. A oração é indispensável para uma igreja que aguarda Jesus vir arrebatá-la. Escute isso: é impossível uma vida cristã autêntica sem a prática efetiva da oração. É impossível uma vida cristã autêntica sem a prática efetiva de oração. É impossível viver em Cristo sem orar. É impossível viver uma vida cristã sem oração. Sem oração você não tem força. Sem oração você não consegue pregar. Sem oração você não consegue ensinar. Sem oração você não consegue, meu irmão, renunciar. Sem oração você não consegue viver uma vida cristã plena. Precisamos orar. Diga amém. A oração é indispensável para a igreja que Jesus vem arrebatar. Em 2 Crônicas 7,14, Deus disse na boca a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração é a ponte de intimidade da igreja com Deus. Orar é falar com Deus. Orar é falar com quem já viu o seu futuro. Orar é se fortalecer na fonte que é o Senhor Jesus Cristo. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: quando Deus deseja fazer uma grande obra, primeiro Ele despertará o seu povo para orar. Esse Charles Finney, outro herói da fé, disse que ele prefere ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Ele tinha uma escola de pregadores. Se perguntaram isso a ele um dia, e ele disse: eu prefiro um homem orando do que 10 pregando, porque um homem, quando ora, Deus move as suas mãos ao favor do povo. Glória ao nome de Jesus para sempre. Vamos ficar de pé esta noite em nome de Jesus. Ore. Tudo vai melhorar por intermédio da oração. Quando você ora, meu irmão, você prega com leveza. Quando você ora, você canta com leveza. Quando você ora, o conjunto vai louvar, meu irmão, a unção de Deus toma conta da casa. O problema, irmãos, é que a gente quer, me permita dizer isso, o problema é que a gente quer que Deus opere, mas a gente não quer fazer a nossa parte. A gente quer que Deus faça milagre, mas a gente não quer orar. A gente quer que Deus mande,
mande um avivamento, um fervor espiritual, mas nós não queremos orar. Nós queremos que Jesus salve, mas a gente não queremos orar. Nós queremos que Jesus cure, mas nós não queremos orar. Nós queremos que Jesus abra porta, mas nós não queremos orar. Nós queremos que Jesus haja em tudo na nossa vida, mas nós não queremos orar. Mas entenda que tudo passará pela oração. A oração é o segredo de uma igreja que triunfa para a glória de Deus. Hudson Taylor, missionário na terra chinesa, ele disse: que Deus me ajude a nunca deixar de orar pela China. E ele diz: eu daria a minha vida pela salvação na China. Hudson Taylor, um outro missionário, ele disse: o trabalho de Deus, feito do modo de Deus, nunca ficará sem o suprimento de Deus. Ele mesmo disse em sua biografia: nunca amanheceu, nunca saiu o sol na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos na presença de Deus. Jesus vem buscar uma igreja que ora. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi pregada esta noite. Aplica esta palavra no nosso coração. Nos desperta, nos faz entender, Senhor, que a igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja que está olhando, atento aos sinais que antecedem a tua volta, o teu retorno para arrebatar a igreja. Uma igreja, Pai querido, que o Senhor vai arrebatar, é uma igreja que vigia suas atitudes, vigia suas mãos, vigia o seu corpo, vigia onde for, meu Pai, está atento aos seus próprios atos. A igreja que o Senhor vem arrebatar, Pai, é uma igreja que ora. Desperta em nós o desejo pela oração, o anseio por estar de joelhos diante de Ti, Pai. A alegria que havia, como Pai havia em Spurgeon, que havia em Hudson Taylor, de raiar o dia de joelho na Tua presença, dizendo: eu quero mais, como a terra seca e cansada, eu quero mais de Ti. Gera em nós para a glória do Teu nome. Amém. Você pode dar um abraço em alguém do seu lado, por favor?